Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Uniprocessos. E hoje, e não poderia ser diferente, nós estaremos falando sobre as eleições em foco. E para esse bate-papo mais do que especial, nada mais especial do que o nosso convidado, desembargador Roberval Bellinati, que foi presidente do TRE-DF nos anos de 2022 até o ano passado, até esse ano, 2024, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do nosso TJDF-DF, E o nosso querido professor especialista em direito eleitoral, advogado, sociólogo, mestre em sociologia e que também está aqui para a gente ter essa grande conversa aqui. Apesar do Distrito Federal não ter eleições esse ano, nós estamos assim no meio de todo esse turbilhão, principalmente porque o nosso quadradinho, desembargador, é muito próximo do entorno. Então, isso acaba refletindo aqui, Agora mesmo, quando nós estávamos vindo, no corredor, nós encontramos um aluno que é candidato aqui no entorno, Então, a gente, por mais que a gente não vá votar esse ano, desembargador, a gente vê isso de perto. E de perto, claro, porque hoje nós estamos aí com as redes sociais, a gente acompanha em todos os estados e a gente consegue ver esse turbilhão. E por isso mesmo, a gente fica como cidadãos que somos perdidos, O que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, Dentro de uma eleição como eleitor e como candidato, Como legenda, e como quem está ali olhando por tudo isso, que são os tribunais regionais eleitorais de cada estado e o Superior Tribunal Eleitoral, Mas, doutor Bellinati, antes de mais nada, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do senhor nesse bate-papo, e queria que o senhor contasse aí como é que foi essa experiência. Foi diferente, porque foi eleição para presidente, para governador, para deputado, senador, nacional, mas o senhor estava aqui encarregado pelo nosso TRE do Distrito Federal, que foi brilhantemente presidido pelo senhor, Num período que foi complicado também, bastante complicado. E eu queria que o senhor contasse como foi a experiência, como presidente do nosso TRE. É uma honra para mim estar aqui com a reitora, professora Claudine, reitora do Uniprocessos, com o professor Odair José, de Direito Eleitoral, sociólogo e advogado. E aqui nessa instituição de ensino, eu estou em casa. É verdade. Porque me considero cofundador do Instituto Processos, ao lado do professor Jafi, ao lado da professora Claudine. É verdade. Começamos juntos. Exatamente. Sou da segunda turma do Instituto Processos. É verdade. Meu colega de FEUB, onde eu dava aula, de Direito Penal, era o professor Jafi. E num certo dia de manhã, na sala de professores, ele perguntou: doutor Bellinati, o senhor é juiz aqui em Brasília? Eu falei: sou juiz. Eu estou precisando de um professor de Direito Penal no meu curso, Instituto Processo. Aí eu perguntei: mas é curso destinado a... Qual é a finalidade desse curso? Aí o professor Jaci me disse: preparatório para as carreiras jurídicas, sobretudo para concurso para juiz, Ministério Público, delegado de polícia, procurador, etc. Aí eu disse: eu dou aula de Direito Penal, então vou fazer uma visita ao curso. E assim eu fui ao Brasília Rádio Center, no início da Asa Norte.
E ali fui convidado pelo professor Jaci para dar aula de direito penal, depois dei aula de direito processual civil, direito administrativo, e passei uma temporada logo no início do curso, e ele cresceu, e hoje é a Faculdade de Processo. Então, a saudosa memória do meu amigo, estimado professor Jaci Fernandes, a professora Claudine. Então, a minha presença hoje aqui me traz todo esse sentimento de amor que eu sempre tive pela instituição e pela família. Nós estamos comemorando esse mês 33 anos de existência, desembargador. 33 anos. Então, essa história já aconteceu há 33 anos. 33 anos. Com a graça de Deus, com a graça de está Deus. indo tudo bem. Eu fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nesse período que você mencionou, de 2020 a 2022 a 2024, saí em abril. Presidimos 2 eleições importantes no Distrito Federal. A primeira eleição que nós presidimos, eleições gerais para presidente, como você mencionou, governador, senador, deputado federal, deputado distrital. E, em seguida, presidimos as eleições para os conselhos tutelares. Ah, sim, foi muito importante. Nós divulgamos muito aqui, né? As eleições, para que as pessoas comparecessem, né, para votar. 2 resultados significativos desse período. O Distrito Federal foi o campeão do Brasil em matéria de abstenção. A unidade da federação onde as pessoas mais votaram. O DF não chegou a 18% o índice de abstenção. Maravilha. Em muitos estados, o índice chegou a 20%, 21%, 22%. No DF, foi o local onde as pessoas mais se interessaram às eleições. Graças ao trabalho das lideranças políticas, da própria do eleitorado aqui do Distrito Federal, a formação dos nossos eleitores, o apoio da imprensa, que foi fundamental. Nós movimentamos a imprensa naquele momento e ela deu uma cobertura excepcional. Os próprios candidatos tiveram uma motivação maior em razão dessa cobertura. Sim. E o resultado foi esse ponto positivo, o menor índice de abstenção do país. Deu tudo certo, não tivemos nenhum problema nas eleições gerais aqui no Distrito Federal. Nenhuma ocorrência grave. Ocorrências corriqueiras. Eu me lembro que um fato que chamou a atenção, uma eleitora votou 2 vezes. Oh, meu Deus. Ela foi votar numa urna e a escrivã, a mesária, anotou o nome errado. Ela, qual é o seu nome? Tá, olhou aqui e anotou como se fosse uma outra pessoa. Na hora de assinar, a eleitora foi lá na cabine e votou. Ela disse, espera aí, meu nome não é esse. Meu nome é fulana de tal. Aí a mesária falou assim, mas eu já lancei o voto para outra pessoa. Então a senhora assina. Não vou assinar no nome de outra pessoa, eu quero votar o meu nome. Aí a mesária falou, então a senhora vota de novo lá. A mesária se confundiu também, sem nenhuma maldade, sem nenhum dolo, para não queria favorecer ninguém. Claro. Ela quis corrigir. Aí essa eleitora votou pela 2ª vez no nome dela. Bem, não demora muito, a pessoa, o primeiro nome era uma mulher também, chegou à urna e falou, eu quero votar. Aí a mesária falou, mas a senhora já votou aqui. Não, eu não votei, estou chegando agora. Aí a outra mesária falou assim, não, mas é que houve um erro. E agora, vota ou não vota? E virou uma confusão, chamaram os fiscais dos partidos, candidatos, Ministério Público, juiz eleitoral. E depois de muito debate, autorizaram essa mulher a votar separadamente, em urna, cédula de papel, uma urna de lona separada, evidentemente, e ao final da apuração, esse voto acabou sendo computado. Então ficou uma diferença de um voto nessa urna. Mas o debate foi tão intenso que os fiscais queriam anular toda a urna. Meu Deus. A urna, nós já tínhamos cerca de 350 eleitores que tinham votado nessa urna. Gente.
E foi um debate querendo, nós temos que anular os 350 votos. Mas não pode, como é que a justiça vai anular os votos de 350 pessoas por causa de um erro? Uhum. É claro que tudo ficou anotado em ata, a urna foi separada, se houvesse a discussão por um voto, vamos supor que um candidato perdesse por um voto, o presidente da República, um voto de diferença. Aí o Tribunal Superior Eleitoral, ele iria fazer uma avaliação se anulava a urna em toda ou se mantinha aquele voto. Então foi o incidente mais grave que nós tivemos e que chamou a atenção nas eleições aqui no Distrito Federal. Para os conselheiros tutelares, que nós elegemos 220 titulares e 440 suplentes. Uhum. Também não tivemos nenhuma surpresa. Todo o DF foi mobilizado e nova vitória. O Distrito Federal foi o campeão do Brasil em matéria de voto. Maravilha. 232 mil pessoas saíram de casa para votar para os conselhos tutelares, para eleger os novos conselheiros tutelares. Você vai perguntar, mas 232 mil? Para você ter uma ideia, em São Paulo votaram 200 mil. Nossa. No Rio de Janeiro, proporcionalmente, nem se compara, né? Se compara, no Rio de Janeiro votaram 120 mil. Então, só para notar, pra vocês perceberem a importância da participação do DF nessas eleições. E como se explica essa vitória nessas eleições? O mesmo procedimento que nós adotamos para as eleições gerais. Mobilizamos a imprensa ajudou muito, as lideranças políticas, muitos líderes gravaram vídeos convidando a população a votar, porque o voto era facultativo. Então, houve uma participação grande das lideranças aqui no Distrito Federal. Recebi mensagem do TRE que eu também compartilhei, convidando todo mundo. Né, eu gravei vídeo convidando a população a votar, porque muito o conselheiro tutelar é um profissional do Estado, é um agente do Estado que cuida da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quando uma criança reclama de maus tratos, abusos sexuais, qualquer anormalidade, por exemplo, do colégio, a diretora chama um conselheiro tutelar para apurar o fato. Dependendo da gravidade, isso vai parar na delegacia de polícia e no Ministério Público para que sejam tomadas as providências. Então, o conselheiro tutelar é um agente importante, que precisa ser bem escolhido, porque ele está em contato direto com os direitos das crianças e dos adolescentes. Claro. Isso foi bem colocado aqui no DF, a população entendeu e saiu de casa para votar. Então, são dois fatos importantes na minha administração e nós não vamos ter eleições para prefeitos nem vereadores agora. Agora. No dia 6 de outubro. Aqui mas o Brasil todo. Né? Mas aqui só aqui. O Brasil todo, o nosso entorno, né? Nós vamos ter eleições em 5.569 municípios. 5.569. Eram 5.568. Mas foi autorizada a instalação de um novo município agora no estado de Mato Grosso. Então, o Brasil ganhou mais um município. Mais um município, quer dizer, mais uma cidade, mais um município que agora vai eleger pela primeira vez o seu prefeito e os seus vereadores. Então, o total, 5.569 municípios que vão fazer eleições, estão promovendo eleições para a escolha de prefeitos. Então, 5.569 prefeitos e cerca de 58 mil vereadores. Muita gente. 58 mil vereadores. Essa é uma responsabilidade grande dos nossos eleitores do Brasil, porque nós precisamos de prefeitos competentes, honestos, que vistam a camisa em favor da administração pública. Ele é que vai cuidar do dinheiro do município, dos projetos, da saúde, da segurança, da educação. Ele vai ser um padrinho do município, de todas as pessoas que moram naquela localidade. Então, uma pessoa que vai ter a confiança do seu povo, como se diz. Então, ele tem que oferecer o melhor. Já que ele aceitou ser candidato e aceitou ser prefeito, então tem que dedicar a sua vida em benefício de todos, em favor do bem comum. E o vereador, a mesma coisa. O vereador vai trabalhar na produção de leis municipais, vai cuidar da cidade, vai ajudar o prefeito, vai fiscalizar a administração, vai atender as pessoas que vão lhe procurar para pedir orientação, encaminhamento de pleitos, de requerimentos, etc. Então, esses
políticos, prefeitos e vereadores são muito importantes para eles cuidarem dos nossos municípios e do nosso povo. E são 157 milhões de eleitores no Brasil. É muita gente que vai votar agora. E pode só, para complementar o que o desembargador falou, professor, um minuto, é assim, é muito importante o que o senhor trouxe para a gente, né? Quer dizer, uma pessoa erroneamente votou 2 vezes. Quer dizer, um caso, uma pessoa numa zona eleitoral aqui no Distrito Federal, numa eleição nacional, né? E foi detectado, né? Quer dizer, o nosso sistema eleitoral, porque não é só a urna que nós estamos falando, nós estamos falando de todo um processo, todo um sistema eleitoral com a urna eletrônica, é seguro, né, desembargador? É seguro. Porque nunca é demais repetir. E foi muito bom ele ter contado esse caso, porque você imagina, num universo do Brasil inteiro. Nós temos o quê? 2,2 milhões de eleitores aqui no Distrito Federal. Mas aí nós estamos falando de uma eleição nacional, né? Exatamente. Quase 157 milhões de eleitores. Foi detectado, né? Um erro assim, como o desembargador bem falou, sem dolo, sem nada, mas foi detectado na hora. Quer dizer, é seguro, né? E a decisão foi sábia, porque a mulher que votou depois, ela exigiu o voto dela. Falou, não, eu tenho o direito de votar, eu quero votar, faço questão de votar. E o voto foi computado, respeitado. E a urna separada para eventual discussão jurídica. Seja, e não houve necessidade. É seguro, né, desembargador? É seguro. É segura a urna. Eu garanto que as urnas eletrônicas são absolutamente seguras. Eu participei de muitas reuniões no Tribunal Superior Eleitoral, tivemos acesso a várias auditorias e perícias, e hoje não existe no Brasil nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. Então, as nossas urnas eletrônicas são seguras, absolutamente seguras. Eu repito aqui, isso eu cansei de falar nas últimas eleições, seguindo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, que cansou de mostrar para todos os desembargadores eleitorais do Brasil a segurança das urnas eletrônicas. Pode defender que nós temos perícias, auditorias, provando a segurança absoluta. Não existe possibilidade de fraude e não temos nenhum caso. Fulano lá fraudou, mudou, isso é impossível. Se qualquer tentativa, a urna ela trava automaticamente e não pode ser mais utilizada. Então, nós não tivemos nenhuma comprovação em todo o país de fraude nas urnas eletrônicas. Então, o eleitor que vai votar agora, pode ficar seguro. No dia 6 de outubro, no primeiro turno para prefeito e vereador, pode votar com tranquilidade, porque a Justiça Eleitoral brasileira garante a segurança absoluta das urnas eletrônicas. O seu voto vai ser computado. Para prefeito, para vereador, pode ter certeza disso. Quem você votar, ele vai receber o voto. E o seu voto vai eleger quem você desejar. E a vontade do povo deve prevalecer. Aquele que obtiver a maior parte da votação vai ser o escolhido. Maravilha. Esse é o nosso princípio eleitoral. Obrigada, desembargador. Essa questão da urna eletrônica está muito relacionada a toda uma discussão ideológica que se convencionou no Brasil nos últimos anos, né? Mas é interessante a gente ter essa reafirmação, principalmente de alguém que esteve lá dentro, que conhece bem todo o sistema. Então, é importante justamente destacar esse elemento. E um fator relevante também, porque nós estamos falando de uma população, de um número de eleitores assim, extremamente significativo. Imagine a gente voltar a um modelo arcaico, né? Eu sempre destaco assim nas minhas aulas, quando vem alguma discussão sobre isso, assim, comento, olha, então, seguro eram as eleições da nossa primeira república, né? Que é isso, né, que você quer imaginar, que nós não tínhamos nem uma definição clara, como era o padrão das cédulas de papel. Então, tudo isso demonstra o quanto o nosso tribunal, a nossa justiça eleitoral, ela avançou demais, né? Então, assim, talvez hoje seja um dos pontos, assim, no nosso estado que talvez nos dê mais orgulho em termos de organização. É verdade. Desembargador, com relação a esse período eleitoral agora, é claro que nós aqui no Distrito Federal não temos essa experiência de voto nas eleições municipais, mas pelo seu trabalho,
quais os pontos assim que o senhor entende de principais diferenças em relação a uma eleição municipal para uma eleição geral? Como é que isso impacta mais a questão do trabalho nos tribunais, inclusive em termos de volume de trabalho? Como é que o senhor analisa essa questão? As eleições municipais são muito trabalhosas. Então, os juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais estaduais estão tendo muito trabalho, porque são muitos candidatos. Muitos. Então, nós temos milhares de candidatos, a prefeita, a vereador, em todo o país. E, a todo momento, aparece um problema. Em São Paulo, por exemplo, agora a cadeirada. A cadeirada. Como é que vai ficar a cadeirada. a situação? A gente tinha que falar da cadeirada. A gente tinha que falar a cadeirada. Como é que vai ficar a situação lá? Pois é, como essa que questão ficar? vai ser examinada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Existe ação agora tentando impugnar a candidatura do Datena, existe ação tentando impugnar a candidatura do Marçal. A Justiça Eleitoral de lá vai ter que se pronunciar no momento oportuno. Sim. Isso está começando essa discussão interna na Justiça Eleitoral. Mas isso mostra a vergonha, o despreparo de determinados candidatos. Muito. Porque o eleitor que vai para a televisão acompanhar o horário eleitoral gratuito, o debate, ele quer saber das propostas dos candidatos. Quer saber o que o candidato vai fazer se for eleito em benefício da cidade, da população, o que ele vai melhorar, se ele vai cuidar da saúde, da segurança, o que ele vai fazer para diminuir a desigualdade social, para melhorar o número de empregos. Então é isso que nós queremos saber, qual a proposta desse candidato e para saber se ele tem competência, se ele está falando a verdade, se ele realmente vai querer trabalhar em benefício da população. E você chega na frente da televisão e vê lá um jogando cadeira no outro, só o xingamento, um falando só da vida pessoal, particular, falando de crimes que um teria praticado ou não, os erros cometidos no passado. E o que interessa isso para a população? Virou uma campanha de difamação, de calúnia, de injúria, de xingamentos. Isso não está trazendo benefício para a nossa população. Isso está acontecendo em São Paulo, depois dessa cadeirada. Cidade do país. Mas nós esperamos que em todo o Brasil os candidatos tenham a preocupação exclusiva de mostrar para a população o que eles pretendem fazer. E nós queremos bons políticos. Precisamos. Não podemos viver sem políticos. Não. Porque os políticos são os agentes da população, representando a população lá no governo, na administração. Os políticos vão cuidar do dinheiro, das obras, do trabalho que vai ser feito na cidade. Então nós precisamos, não tem como ficar sem política. Não existe civilização no mundo sem o líder. Então nós temos que ser líderes, representantes. Claro. Então eu espero que a civilidade prevaleça, o civismo e o compromisso com a nossa pátria. Porque nós precisamos de bons políticos. E é interessante porque o nosso Código Eleitoral dispõe de diversos crimes, que alguns são muito parecidos com os que estão previstos no Código Penal e justamente pensado aqueles crimes que podem acontecer no processo eleitoral em razão do processo eleitoral. Mas não tem nenhuma previsão, por exemplo, de lesão corporal em razão de uma cadeirada. Para impugnar. Para impugnar. Então, assim, olha que situação, porque nós não poderíamos imaginar que algo dessa natureza viesse a acontecer. E política é coisa séria, não é circo, brincadeira. Você liga lá no debate e parece que virou um circo. Uma palhaçada, xingamento. Mas espera aí, isso é debate político ou é xingamento? Circo. O que é? Programa humorístico. Não é. Eu acho que a própria população de São Paulo está indignada com o que está acontecendo. Doutor, é possível, numa situação como essa que nós estamos vendo em São Paulo, fazer uma justificativa para a impugnação de candidatura, tanto desses dois personagens, Datena e Marçal, fundamentando, por exemplo, na questão de violação ao princípio da moralidade, alguma coisa nesse sentido? Eu acho tudo possível. O tribunal vai examinar se eles tinham ou não condições de impugnação. E até depois, por exemplo, se algum deles conseguir a eleição, essa eleição pode ser até impugnada. Então, a Justiça Eleitoral pode examinar todos esses conflitos que aconteceram, esses problemas, para decidir se eles podiam ou não permanecer na campanha, tinham o direito da eleição. E aí, ele sendo eleito, havendo uma condenação, a eleição teria... Pode anular, impugnar a eleição.
a chapa registrada. Tudo é possível. Hoje no Brasil você não pode falar, isso não existe. Tudo é possível. Está previsto em lei. Diante do que tem acontecido na história do Brasil, eu mudei meu discurso. Hoje eu falo, tudo é possível. As pessoas perguntam, pagador, o senhor acha que isso é possível? Eu falo, tudo é possível. Porque quem vai decidir não vai ser Deus. Quem vai decidir vai ser o homem. Vai ser o homem. E o homem, às vezes, não tem a perfeição de Deus, né? Às vezes não tem a perfeição de Deus. Então a gente pode se surpreender com a interpretação do homem que vai decidir, né? Então ele pode dar uma interpretação diferente do que a gente sabe e a decisão ser de outro modo. Como está acontecendo, como aconteceu no Congresso, né? Sim. Que é a questão, né, que a gente tem que comentar aqui, né, da anistia aos partidos das últimas eleições. Sim. Então, tudo é possível. Principalmente em relação às cotas, né? Tanto para mulheres quanto para homens. Foi com a emenda agora constitucional 133 que a gente acaba tendo mais uma vez uma espécie de retrocesso, né, na política, porque há uma determinação de que pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas sejam destinados às campanhas das mulheres. E muitos partidos têm dificuldade, aliás, todos os partidos encontram muita dificuldade de atrair as mulheres para a participação na atividade política. E aí, sempre que vem essa questão de se punir os partidos políticos por não terem cumprido a questão das cotas, né, de gênero, nós acabamos tendo a anistia. Aqui no Distrito Federal, doutor Bellinati, quando nós tivemos agora as eleições em 2022, tivemos casos de tentativa de fraude à cota de gênero? Ou não tivemos nenhuma comprovação. Se comportaram bem? Os partidos que não preencheram as cotas tiveram as eleições anuladas. Então, hoje o partido tem que preencher requisitos da Justiça Eleitoral sobre cotas, 30% para mulheres. Se ele não preencher, ele não pode participar da eleição. É obrigatório preencher o número de cotas. E hoje a eleição está mais facilitada do ponto de vista financeiro. Antigamente, o sujeito dizia assim, eu não tenho dinheiro nem para fazer um santinho, para distribuir. Hoje, o governo está gastando aí quase 5 bilhões. Né? Nas eleições, então, os partidos recebem dinheiro, repassam uma parte desse dinheiro para os candidatos. Então, o candidato recebe dinheiro para pagar a propaganda eleitoral, para participar do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, o santinho. Então, os candidatos estão tendo esse apoio para poder divulgar a sua plataforma de trabalho. Agora, tem que ser revisto todo esse discurso, né, em que um país onde a grande maioria somos mulheres, né? E 52% do eleitorado de mulheres. Sim, mas aí se a gente for também falar de toda a população, né? Se bem que é de adulto de 18 anos. E falar que é difícil ter mulheres na política, a questão é, existe vontade de que isso ocorra, né? Uma vez eu vi uma pessoa falou assim, mas é porque é muito difícil conseguir quem tenha interesse, né, das mulheres, né, no caso, mas ninguém vai lá, né, conversar. Eu acho que talvez o convite seja assim, tô precisando... Normalmente é assim. Concluir minhas cotas, você vem aqui, pelo amor de Deus. Não é assim, né? Quer dizer, tem que informar, tem que trabalhar com a comunidade de base, né? Isso é função do partido político. Tem que sair do partido político. Comunicar com os líderes de comunidade, informar, educar, né? Porque não é só informar, né? Mas trazer a importância, né, de termos todos lá representados, principalmente. Não só principalmente, mas também as mulheres. Nós estamos no momento da ascensão das mulheres, em todas as áreas. Isso é um compromisso de governo. Estimular a mulher a assumir cargos relevantes na administração pública. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, quase metade dos servidores, dos magistrados, já mulheres que participam da magistratura.
o tribunal está crescendo com o número de mulheres. O CNJ adotou uma medida agora na promoção alternada, uma promoção vai ser só de mulheres, a outra normal, para estabelecer a igualdade, a paridade de cargos. Então, vamos por metade mulher, metade homem. Isso para oxigenar as nossas decisões, para estabelecer um equilíbrio entre homens e mulheres na administração. Na política, a mesma coisa. Como existe assim, uma diferença muito grande entre homens e mulheres no nosso Congresso, por exemplo, nas câmaras, prefeituras, essa cota tem a finalidade de estimular a participação feminina, que já foi muito discriminada na história do Brasil. Houve um tempo que as mulheres não podiam nem votar. Nem votar, exato. Era proibido a mulher votar. Então, isso é recente, né, desembargador? Entendiam que a mulher não tinha competência para participar das eleições. Entendiam que a função da mulher era cuidar de filho e cuidar da casa. Hoje não, isso mudou. A mulher tem direito de votar, de ser candidata, de ser presidente da República, como nós já tivemos, a presidente, nos Estados Unidos. Nós temos agora uma candidata com chance até de ser eleita presidente, e assim o mundo vai se modernizando. E quando você vê um país que proíbe a participação de mulheres, a gente vê hoje no mundo, ainda tem país que mulher não pode nem estudar. Então isso mostra um retrocesso, uma ignorância dessas pessoas que administram essas nações. Então todos os direitos são iguais, nós somos iguais perante a lei, nós somos iguais perante Cristo, perante o nosso Criador, Pai Celestial, nós somos um ser humano, uma criatura de Deus, e cada um nasce para desenvolver uma missão, para executar uma missão, uma tarefa neste mundo, de acordo com o seu talento. Então, a professora Claudine, que é a reitora aqui do Uniprocesso, tem essa competência, essa missão, esse talento para cuidar dessa maravilhosa faculdade. O professor Odair José também tem essa missão de ser advogado, sociólogo, professor de direito eleitoral, de atender as pessoas. Eu nasci com essa missão de ser juiz, desembargador, de cuidar dos conflitos que acontecem na sociedade, de apresentar a solução para os litígios. Então, é a minha missão. Eu vejo o mundo desse jeito. Cada um tem uma tarefa e tem que cumprir essa tarefa. Então, eu sou a favor das cotas das mulheres nas eleições, sou a favor de cotas em concurso público para mulheres, para negros, para indígenas, para as pessoas que foram discriminadas no passado. Cotas sociais e que precisam de que precisa de ver o resgate de seu direito. Eu vejo, às vezes, em debate, as pessoas dizendo que não concordam com essas cotas, mas se nós estudarmos o passado, vamos perceber que lá atrás houve discriminação, perseguição, o Estado não protegeu essas camadas da população. Sim, e os descendentes estão sofrendo hoje e merecem uma oportunidade, como outros tiveram oportunidades boas no Estado. Então, as cotas têm essa finalidade de fazer justiça social e até justiça histórica. Agora, nós estamos observando o seguinte, eu tenho acompanhado essas eleições municipais e conversando com algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo eleitoral aqui próximo ao Distrito Federal, e algumas mulheres comentando da dificuldade que tem enfrentado de acessar esses recursos que o partido deveria destinar a elas. Então nós temos, por exemplo, candidatas a vereadoras que até o momento não receberam absolutamente recurso algum do partido político. Menos de 30 dias da eleição. Eu acho que elas têm que denunciar a justiça eleitoral. Eu estava comentando sobre isso, né? A justiça vai tomar providência imediata. E aí o problema é a briga interna no partido, mas vai ter que comprar essa briga, porque se não fizer isso, elas vão continuar numa condição ali, né, reservada, sem ter efetivamente uma participação. E a justiça tem punido os partidos que têm colocado, usar a expressão popular, laranjas como candidatos. Então escolhe lá 10, 15 mulheres, dá um dinheirinho para cada uma, você é candidata aqui. Daí a mulher faz 1 voto, 2 votos, 10 votos, e ser candidata laranja. Então, é uma fraude que já usaram para o cumprimento de cota. Nós cumprimos a cota. Cumpriram como? Colocaram mulheres candidatas, mas as mulheres não fizeram campanha, não fizeram nada, receberam dinheiro e
e fraudaram a legislação eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral está sendo muito severa em relação a esses partidos, né? Anulando Isso é importante as falar, eleições, né? Desses partidos, tirando esses partidos das eleições. Isso é muito importante falar, desembargador, porque, infelizmente, às vezes a população, e a gente vê as pessoas ao nosso redor, vão perdendo a fé, né? Sim. No Estado. Isso não pode acontecer jamais, em tempo Jamais. algum. Tem que saber que a Justiça Eleitoral está ali, está de olho e disponível para resolver todos esses litígios, né? E essas denúncias. Nós tivemos tomar providências, né, um com caso essas assim, denúncias. que eu entendo emblemático no ano passado, no julgamento no TSE, e aí o voto da ministra Carmen Lúcia foi muito interessante, que anulou os votos, acho que foi do PSD nas eleições municipais de Belém, e aí todos os eleitos por aquele partido perderam o mandato. E na ocasião, assim, o voto da ministra foi uma lição, assim, destacando justamente a importância de se respeitar essa política de cotas nas eleições como uma forma de promoção da participação das mulheres. Uma das grandes dificuldades que nós temos ainda é porque os partidos políticos eles não têm uma linguagem que efetivamente atraia as mulheres para a participação política. Ou não querem também. E não querem também, né? E o detalhe, a Justiça Eleitoral é totalmente informatizada e sabe tudo que está acontecendo no Brasil. Então, o partido que acha que vai enganar a Justiça Eleitoral não vai enganar, porque tudo é contabilizado, informatizado, registrado, e a Justiça ela percebe na hora se houve fraude ou não. E quem cometer fraude vai responder por elas. Vai responder. Gente, nosso tempo já está terminando, né? Eu gostaria muito de agradecer ao nosso desembargador, agora vice-presidente do TJDFT, né? Aqui, se o senhor me permite, nosso grande amigo, né? Que está aqui realmente desde o início do então Instituto Processo, agora nós somos um centro universitário, né? E nos fez aqui, fez a grande citação do nosso querido professor Jaci, nosso fundador, e meu pai amado, né? Sim. 5 anos já da sua ausência, já 6 anos, né? Porque ele ficou hospitalizado quase 1 ano, né? Da sua ausência aqui, mas eu sempre gosto de dizer que, na realidade mesmo, aquele que deixa o seu legado não morre jamais. Jamais. Então, ele está presente não só nesse podcast, mas em todos os dias aqui em nossa instituição. Então, eu quero agradecer ao senhor por ter feito essa menção e essa lembrança ao nosso saudoso professor Jaci, que está sempre presente aqui conosco, né, em todos os momentos. Então, professor, eu falo professor porque antes de ser desembargador, o doutor Bellinati sempre foi um grande professor e encaminhou tantos a realizarem seus sonhos, né? Acharem a carreira dos seus sonhos, seja no serviço público ou na própria advocacia, enfim. Deixar uma mensagem para todos aqueles que estarão nas urnas no próximo dia 6 de outubro, né? Para que eles tenham... Qual é a mensagem que o senhor quer deixar? Para a gente terminar e finalizar o nosso podcast. Nós vamos ter eleições, portanto, no dia 6 de outubro. Primeiro turno. Eleições em 5.569 municípios no Brasil. Os municípios que têm menos de 200 mil eleitores vão eleger o prefeito agora. Nós conversamos há pouco com o vereador de Formosa e ele disse que lá tem 5 candidatos. E Formosa parece que tem mais de 200 mil eleitores, não tem? Eu não sei exatamente. Não sabe. Mas os municípios que têm menos de 200 mil eleitores, o candidato mais votado será eleito. Aquele que fizer metade mais um dos votos, ou o mais votado, tem 5. O mais votado vai ser eleito prefeito. Certo? Nesses municípios com menos de 200 mil. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores no Brasil,
só vai ser eleito no primeiro turno o candidato que fizer metade dos votos mais um. Uhum. Se nenhum candidato conseguir metade dos votos mais um, haverá segundo turno, com os 2 mais votados. E o segundo turno nesse município será realizado no dia 27 de outubro, ainda no mês de outubro. Uhum. Então o Brasil está nessa expectativa. Onde tem menos de 200 mil eleitores, eleição no primeiro turno. Onde tem mais de 200 mil, poderá acontecer eleição também, no primeiro turno e no segundo turno, com os 2 candidatos mais votados. O que eu desejo aqui no Distrito Federal, primeiramente, que os eleitores que estão no DF, mas o título não é do DF, por exemplo, está morando aqui no DF ou está de passagem pelo DF, e o título é de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Ele tem que justificar a sua ausência. Sim. Então ele entra no e-título, no celular dele tem o e-título, ou ele entra no site do TRE, do TSE, ou vai numa zona eleitoral, e a Justiça Eleitoral aqui no DF vai estar de plantão para receber a justificativa dessas pessoas que não puderem votar. Estará de plantão vai aqui estar no de dia plantão 6, o dia todo. Isso é importante. Então, quem não puder votar, é só procurar a Justiça Eleitoral. Falar, olha, eu não vou poder votar lá no Nordeste, não vou poder votar lá em Goiânia. Então, ele vai justificar a ausência. Tem um prazo para justificar também. Depois, se ele não conseguir justificar no dia, ele vai ter um prazo para fazer a justificativa. Agora, a minha mensagem para quem vai votar: escolha o melhor candidato. Como é que você vai escolher o melhor candidato? Você vai comparar a proposta de cada um. Procure sentir a honestidade desse candidato, a sinceridade, se ele está falando sério, se ele realmente está propondo trabalhar pelo município. Então, o eleitor tem que escolher bem, porque senão ele vai escolher um péssimo prefeito, um péssimo vereador, porque tem gente que entra na política só pensando em ganhar dinheiro, não tem? É verdade. Quanto que é o salário aí de vereador? O salário é 5 mil. Eu preciso desse salário, 5 mil. A primeira preocupação é ganhar a eleição para receber o salário. É verdade. O político não pode pensar assim. Se ele resolve entrar na política, é para servir a comunidade, é para trabalhar para as pessoas, para representar o povo na administração. Ele é um porta-voz dos cidadãos. Então, esse é o compromisso do político. E cabe ao eleitor escolher bem. E eu tenho certeza que o eleitor, ainda mais nos momentos atuais do Brasil, vai procurar escolher bem. Porque nós já tivemos tantos traumas na nossa política, na nossa história. Muitos. Precisamos melhorar a escolha. Precisamos. Então, essa é a minha mensagem para você, eleitor. Escolha o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador, aquela pessoa que você acha que realmente vai cumprir as promessas feitas na campanha, que vai representar bem a população na prefeitura ou na Câmara Municipal. Esse é o meu conselho a todos. Muito obrigada, desembargador. Mais uma vez gostaria de agradecer pela participação no nosso podcast. Professor Odair José, mais uma vez muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E é isso, gente. Nós estamos aqui terminando mais um podcast Uniprocessos, trazendo toda essa informação para vocês. Se vocês gostaram, se curtiram, dá um like aí para gente, lembrando que nós estamos também em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast Uniprocessos.